aconteceu no domingo passado, casou o Prega 10 com a pregação. A gente não combinou, mas Deus vem falando a respeito do pecado, a respeito do assunto, desde o louvor. Então até o louvor parece que a gente combinou, e acho que Deus tem alguma coisa pra gente nessa área, né? Os dias de hoje também é complicado, inclusive até um versículo aqui que eu anotei aqui, o pastor falou aí, né, que é Gênesis 3. Mas vamos lá, abra suas Bíblias aí em Romanos capítulo 5, versículo 1 aí até o 11. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Eu vou dar uma pequena passada em algumas histórias, algumas situações que a gente quer do conhecimento de todos, por isso que eu não vou me ater no tempo, é só para a gente montar uma ideia. E eu acho que a gente precisa sempre estar lembrando acerca do pecado, e para que nós venhamos realmente não nos esquecer. E lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem caiu, quando Adão e Eva foram contra os mandamentos, uma ordem de Deus, nós nos tornamos pecadores. Eles pecaram naquele lugar, e por sermos descendentes deles, também somos pecadores. E o que significa o pecado, no hebraico e no grego? Eu não vou falar as palavras em hebraico e em grego, mas as duas convergem para o mesmo sentido: é errar um alvo, um objetivo determinado. Só que aí eu achei um conceito bem interessante acerca de pecador. A gente fala de pecado, mas do pecador. Eu achei um resumo aqui de pecador que eu achei bem interessante. Então, pecador é todo aquele que pratica ou comete falha, delito, injustiça, maldade, corrupção, impiedade, depravação, rebeldia ou transgressão à vontade de Deus. Então é bem abrangente, assim, pega bastante coisa, porque a gente fala muito do pecado, mas eu achei interessante essa visão do pecador. E quem é esse pecador? Temos vivido tempos muito difíceis, onde as pessoas, infelizmente, elas têm se sentido tristes, vazias, à procura de alguma coisa, buscando preencher esse vazio com alguma coisa. E tem sido tão difícil porque o mundo tem oferecido às pessoas
formas. Tá dando um eco aí? O mundo tem oferecido às pessoas várias maneiras de suprir isso, de burlar isso. E o pior, estamos caindo, estamos aceitando, estamos concordando, estamos achando que de fato é o caminho. Por isso que eu percebi que Deus tem batido tanto nessa questão do pecado nesses dias, principalmente aqui na nossa congregação, porque o pecado já tem sido algo que não tem sido falado. E o tema hoje não é sobre o pecado em si, mas eu preciso que a gente venha à mente que pecamos. Somos pecadores. Somos herdeiros desse pecado, desde Adão. E não importa o que façamos para mudar isso, se não for com Cristo, estaremos perdendo nosso tempo. E eu me preocupo muito com isso, até inclusive na minha vida. Todos os dias eu tenho tentado entender o que eu tenho feito que tem desagradado a Deus. Porque desagradamos a Deus todos os dias. E aí é um perigo, porque as pessoas acham que o mínimo de esforço que ela faz supre todos os erros que ela comete. E aí a gente começa a achar que o pecado já não existe mais. Se pararmos para pensar e ver, observar, as pessoas acham que agora não tem mais pecado. Ou o pecado se resume a pequenas coisas, a poucas coisas. Né? E não, a gente está sendo enganado, porque a gente tem achado que viver em Cristo é simplesmente dizer que eu amo, é simplesmente dizer que eu vou ao culto, é simplesmente dizer que eu sou cristão. E isso é um problema que eu tenho percebido nos dias de hoje, alguns vídeos que eu vejo na internet. As mensagens, a preocupação das pessoas que eu converso, todo tipo de preocupação. Mas e a preocupação de estar sendo uma pessoa fiel a Deus? Então, eu vejo que para suprir essa necessidade, a gente se envolve com várias coisas que não é as coisas de Deus. A gente pode passar em algumas igrejas e a gente vê que as igrejas estão vazias. E as igrejas que estão cheias, elas apresentam um outro evangelho, ou um evangelho até que dizem que é esse aqui, mas em que você pode fazer certas coisas. A própria Bíblia fala que a gente tudo, né, é lícito, mas não tudo convém. Então eu quero pegar aqui só 2 exemplos para eu entrar de fato no que realmente é o que Deus tem colocado no meu coração para essa noite. Eu vou pegar aqui 2 exemplos de pecadores no tempo de Jesus, bem conhecido, tanto que eu não vou também gastar muito tempo aqui. O primeiro é lá em João 8, de 1 a 11, né, mostra a mulher adúltera. Então aquela mulher adulterou, foi pega, foi levada até Jesus, todo mundo queria jogar pedra, apedrejar, Jesus perguntou que ele tinha pecado, que atira a primeira pedra, todo mundo sumiu, ficou só essa mulher e Jesus. E aí que está o detalhe, ela era uma pecadora, e era um pecado grave, tanto naquela época quanto hoje. Mas Jesus falou o seguinte para ela, no versículo 11, declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá embora e abandone sua vida de pecado. E aquela mulher foi embora. O segundo é em Lucas 23, 39, o ladrão da cruz. Ele pediu para Jesus lembrar dele naquele momento. Então Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Um começou a falar um monte de baboseira,
E o outro entendeu que Jesus não tinha que estar ali, mas que ele merecia. E ali a gente vê um princípio muito interessante que a gente tem perdido, é de se reconhecer como merecedor das coisas, dos castigos, das correções, de pagar pelo erro que cometemos. E aquele homem naquela cruz, ele reconheceu que ele era digno de estar ali, mas Jesus não. E ele falou para Jesus lembrar dele quando ele estivesse lá no céu. E Jesus, aquele homem que estava ali, porque cometeu várias coisas, pecados, Jesus falou para ele o seguinte: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus perdoa aquele homem. E qual é a ideia, qual é a intenção da mensagem de hoje? É falar do amor de Jesus. Do amor de Jesus para com o pecador. Muitas pessoas hoje têm se sentido entristecidas, se sentindo fracas, porque elas pecam e acham que não são dignas do amor de Jesus. E eu vim aqui essa noite falar para todos que estão aqui, os que estão ouvindo e os que irão ouvir: você e eu somos dignos do amor de Jesus. Somos pecadores, como esses que eu acabei de citar, mas somos dignos do amor dele. Ele me ama, ele te ama. Não devemos jamais esquecer isso. Não podemos achar que pelo fato de pecarmos estamos distantes do Senhor a ponto dele não nos amar. Ele nos ama. E muitas pessoas têm desistido da caminhada com o Senhor porque ela peca. E eu faço a mesma pergunta que Jesus fez para aquela multidão: atire a primeira pedra quem não peca. E também falo a mesma coisa que Jesus falou aqui, ó. Jesus vai perdoar cada um dos seus pecados, porque Ele te ama. Você e eu somos dignos e merecedor desse amor pela misericórdia dele, porque pecadores inúteis, imprestáveis como somos, não merecemos nada mais do que o lago de fogo, mas o Senhor Jesus, pela sua misericórdia e o seu amor, nos dá o direito a um dia morarmos com Ele. Então, irmãos, nós vemos que Jesus é o amor maior. E temos vivido dias difíceis, e mesmo assim, às vezes achamos que o Senhor não está conosco. Mas aqui o trecho do versículo que eu li: a tribulação produz a perseverança. Como o pastor sempre fala, Deus usa alguns métodos para que possamos estar perseverantes e confiantes nele. Então, a pergunta que eu faço aqui: mas e nós, como ficamos nos dias de hoje? Será que Jesus ainda fará o mesmo que ele fez com essas duas pessoas? Claro que sim, porque ele é amor, ele é o amor. Estamos acostumados a levar porrada de todos os lados e achar que isso nunca vai acabar. Mas eu falo para vocês: apanhar com Cristo é a melhor coisa. Quando esperamos só momentos tranquilos, estamos indo contra o que o próprio Senhor falou, que seríamos perseguidos. E essa noite eu gostaria muito que cada um de vocês, como eu tenho pensado, pensasse muito sério de que dias difíceis virão. E cada dia, quanto mais fiel formos, quanto mais honesto formos, mais perseguidos seremos. E a pergunta é: você está afim de ser perseguido por você ser honesto? Você está afim de ser perseguido por você ser um servo verdadeiro do Senhor?
pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Porque cada dia está chegando mais próximo o tempo em que pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas de bom coração serão perseguidas. E não está longe, porque se você for ver hoje é errado você falar a verdade. Hoje é errado você ser bom. Cada dia isso está ficando pior. Hoje é errado você ter uma esposa. Hoje é errado você ter um marido. Hoje é errado a esposa cuidar dos filhos e o marido trabalhar. E a tendência disso é piorar. Sou bem sincero para vocês. Às vezes eu paro, penso e falo: Senhor, o Senhor me conhece. Eu sou um camarada meio corajoso, mas eu sou sincero para vocês. Esses dias eu tenho dado um frio na barriga e fico pensando: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? Eu tenho pensado o dia inteiro, gente. Eu falo assim: acabar, tá? Não tem mais como eu usar dinheiro meu, eu preciso me render ao sistema. Como eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Senhor, me dá mecanismos para isso. Eu costumo não ter medo de muita coisa, a não ser de sapo. Né? Do sapo eu tenho medo. Mas se tiver que enfrentar o sapo, eu enfrento, dou um chute nele e só correndo. Mas eu tenho trabalhado na minha mente para eu ser corajoso. E eu falo para vocês: não deixem de pensar nisso. Porque dias difíceis virão. Muito. Eu estou com alguns planos, projetos aí com a minha esposa, da gente já comecei uma parte indo para a academia, para ter um condicionamento. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar na capoeira. Mas assim, irmãos, a gente tem sido, assim, sabe, eu tenho me preocupado, porque essa palavra aqui ela é verdadeira. E está chegando o dia dela se cumprir mais ainda. Ela vem se cumprindo ao longo dos anos, sabe? E a gente precisa se ligar nisso. Então, Deus, voltando aqui ao amor, né? Então, assim, nas Escrituras, Deus demonstra o seu grande amor pelo ser humano. O homem pecou lá no Éden. Ele tinha uma relação de amizade com Deus, mas não achou que era suficiente, e ele foi lá e pisou na bola. Aí Deus, com o seu amor e a sua misericórdia, enviou o seu Filho, para que eu e você pudéssemos nos aproximar dele novamente. Então veja o tamanho do amor de Deus. Então Deus nos ama. Não merecíamos nada disso, não merecíamos que o Filho dele viesse até aqui. Então, pelo homem, o pecado entrou no ser humano, por uma pessoa. E Deus mandou o seu Filho, para que através dessa uma pessoa ele fizesse tudo certo, para que pudéssemos ter uma nova aliança com ele. E temos desvalorizado isso todos os dias. Todos os dias. A gente tem desvalorizado isso quando não aceitamos que somos dependentes dele. Quando não aceitamos que o nosso coração tem que ser dele. E Jesus, neste mundo, fez tudo isso aqui que eu falei, essas duas coisas e mais um monte de coisas. E aí, quando ele foi embora, ele ainda deixou com o seu amor o Consolador, o Santo Espírito, para que pudéssemos encher o nosso coração, para que fôssemos alegres mesmo nesse mundo tão difícil. E temos nos entristecido com qualquer coisa. Eu fico triste porque o celular quebrou. Eu fico triste porque a internet parou. Eu fico triste porque o carro estragou. Eu fico triste porque a minha blusa preferida rasgou. Mas e por que eu não fico triste? Porque eu me afastei do Senhor. Por quê? Porque somos
contaminados todos os dias com essas porcarias. Quando chegar o dia do Senhor, que o Senhor voltar, vai ficar celular, iPhone 15, iPhone 19, vai ficar essas porcarias tudo. E aqueles que deixaram seu coração no altar, aqueles que deixaram seu coração cheio da palavra de Deus, cheio do Santo Espírito de Deus, eles vão embora e essas porcarias vão ficar aqui. E aqueles que encheram seu coração de iPhone, encheram seu coração de carro, dessas porcarias, vai ficar aqui com essas porcarias. Eu não entendo, gente. É preocupante e é assustador como a gente tem sido relapso com relação a isso. E você pergunta para as pessoas, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E aí a gente está aqui nessa. Faço as coisas quando eu estou afim. É bem difícil. Para todo mundo, para mim também. Eu até conversei com o pastor hoje de manhã, algumas dificuldades. Mas a gente precisa ter a mesma garra que a gente tem para as outras coisas. A gente precisa ter, pelo menos, para ter o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. A gente precisa se abster dessas porcarias. A gente pode até ter o iPhone 15, não tem problema. Só que ele não pode ser o meu Deus. A gente pode ter tudo. Eu brinco e falo com a minha esposa, eu falo assim, eu queria um caminhão cheio de dinheiro. Mas eu só queria uma casa, não precisava ser grande. Um carro, uma caminhonete que eu gosto. Um carro, minha esposa escolheu um carro. O resto do dinheiro a gente gastava na obra. Queria comprar um ônibus, uma carreta. A gente fazer uma igreja e tal, porque quando eu morrer, a única coisa que eu vou levar é o trabalho que a gente fez. E a gente precisa focar nisso. A gente precisa parar de se distrair com as coisas que nos afastam do Senhor. Eu não sou o exemplo fiel de crente, que as pessoas vão fazer um livro do Max, maior exemplo de crente, depois de Jesus. Não sou não. Sou uma porcaria também. Mas eu tenho trabalhado todos os dias na minha cabeça que eu preciso, no mínimo, ter uma boa relação com meu Deus. No mínimo. Só eu e Ele, pelo menos. E eu tenho lutado porque ser o Max é tão difícil. Como ser o Laura é difícil, como ser a Cris é difícil, como ser o Rodrigo, ser a Carmen é difícil. Cada um aqui sabe a dificuldade que é ser você. Mas sem Jesus a gente não vai conseguir. Sem a gente lutar contra nós mesmos, a gente não vai conseguir. E a gente precisa. A gente precisa. Sabe? Eu tenho andado muito preocupado, porque vai acontecer tanta coisa que as pessoas estão esquecendo ou estão ignorando. Minha esposa essa semana teve um sonho. Era legal que ela contasse, mas eu vou tomar a liberdade de contar. E eu pouco falo com ela assim, eu falo com ela como a gente precisa saber fazer um arroz, fazer um negócio ali, ter uma chácara para nós beber uma água mais pura e tal. É um papo que a gente conversa. Mas essa minha dor aqui, da dificuldade, da luta, que eu sei que a gente vai passar, eu comento com ela, mas assim, mais por cima. E ela teve um sonho. Essa semana acordou assustada e me contou, e eu falei, irmão, Deus está avisando. Ela teve um sonho que estava um monte de gente indo para um lado, todo mundo indo para um lado, todo mundo, E aí ela pegou e foi seguindo esse lado, foi também, e aí estava me procurando, eu estava junto, uma coisa assim. E foi todo mundo, indo para o lado que vai todo mundo. E aí, chega um determinado momento, aparece um anjo, é um anjo, mas não um anjo com asa, né? Uma pessoa, mas que dava a entender que era um anjo. E ele falava para as pessoas que não era para as pessoas ir, para as pessoas se prepararem
ou para elas não irem, que as pessoas não estavam preparadas para ir para aquele lado lá, porque o que tinha lá era muito grave, era muito forte, e as pessoas ignoravam esse anjo, essa pessoa que estava ali falando mais alto em cima, e as pessoas ignoravam, e ela parou, e ouviu, e voltou, né? E aí ela voltou, correu, voltando, todo mundo vindo, e ela encontraram todo mundo. E aí começou a aparecer os demônios. E esses demônios começaram a pegar a galera, e começou aquela confusão, e o povo correndo para cima, e os demônios vindo, e ela correndo para o outro lado, com algumas pessoas, entraram num buraco, um buraco lá, cheio d'água, e se esconderam lá nesse buraco. E aí ela falou, que perguntou por mim, aí alguém falou, não, o Max já foi para o outro lado, ele está escondido também. E aí começou esses demônios chegar nesse lugar que eles estavam escondidos, e esse demônio começou a bater no lugar e pegar algumas pessoas que estavam ali mais na porta, né, tipo uma janela. E aí é engraçado que a gente estava falando dela aprender a nadar, ela não sabe. E aí, essa semana a gente falou, você tem que aprender a nadar, então vamos pôr você para nadar, né, na natação. E ela disse que nesse lugar a água estava mais ou menos pela metade, e aí ela viu aquele demônio pegando as pessoas, tirando de dentro desse lugar. E aí ela disse que prendeu o fôlego e afundou, né, já com base na natação. Aí ela afundou na água, segurou o fôlego, e o demônio ia puxando as pessoas dali de dentro, aquele demônio, até um ponto que ele parou e ela ficou por lá e ela acordou. Mais ou menos assim, né? E ela veio preocupada, rapaz, o que é isso? Eu falei, está muito claro. Está muito claro. Vocês têm dúvida do que ela viu? Ah, mas é porque é a Noemi, não é um pastor famoso, não é uma irmã famosa, daquela irmã, não é, aí não tem valor. Como assim? O Senhor está revelando as coisas para várias pessoas. E aqui a Bíblia fala que o Senhor usa as pessoas simples. Usa as pessoas simples para enganar os espertos. Então eu vou deixar aqui um recado para vocês. A minha esposa é uma pessoa simples, é uma mulher que busca ser fiel a Deus. Escute isso que ela falou, escute isso que ela sonhou, porque se você ignorar, pode acontecer de um dia você lembrar disso e falar bem que aquele irmão, que eu não sei quem é, falou que a esposa dele, que eu também não sei muito menos ainda, ia acontecer. E aquilo, gente, e a gente precisa saber que isso é uma verdade e que está se aproximando. Quem acompanha o mínimo das notícias vai vendo, mas as pessoas falam, mas já tem 2.000 anos que estão falando isso. Cara, não interessa, né? Não interessa, vai acontecer. Se é na minha vez, se eu vou morrer antes, e se eu morrer antes e achar que não vai acontecer, chegar no dia eu ficar enrolado. Então a gente precisa, irmão, levar a sério esse amor que o Senhor deu o seu Filho lá por nós, esse amor que Ele disponibilizou para que qualquer um, não importa o pecado, qualquer um, a partir do momento que faz como esses dois aqui que eu falei, o ladrão da cruz e a mulher adulta, se entrega e se reconhece como pecador, tem direito a esse amor e vai viver aqui nos momentos difíceis, mas com alegria e com sabedoria vinda do céu. Nós precisamos entender que Ele nos ama de uma forma assim extraordinária. E não importa o seu pecado, vou repetir, não importa. O amor dele por você é enorme. Na palavra dele que fala que uma alma, uma vida, vale mais que o mundo inteiro. Então, seja você essa uma vida, seja você essa uma alma, que vale esse mundo inteiro. Se cada um de nós nos enxergarmos como essa alma preciosa,
aguardaremos até o fim para estarmos com Ele. E tudo isso aqui que nós vivemos, as pessoas têm dúvida de tudo. Tem dúvida. A Bíblia foi escrita por homens, como diz no colega de Samuel. Cara, dúvida. Mas eu te falo uma coisa. É melhor você acreditar numa coisa que você ficar achando que nada é verdade. E se você confiar e acreditar nessa palavra, ainda que não seja verdade, você não vai estar, porque ela te ensina a ser uma boa pessoa. Quem que não gosta de uma pessoa honesta? Quem que não gosta de uma pessoa fiel? Quem que não gosta de uma pessoa amorosa? Quem que não gosta? O pior dos piores, mais vagabundo que seja, ele gosta de alguém fiel. Ele gosta de alguém honesto. Chega para um traficante e fala assim: os caras que andam com você aqui, ó, tu confia? Se tu não confiar, tu anda, manda matar tudo. Então, ainda que você não acredite, se você só ler e você entender que aqui é um manual do caráter do homem, e você só ser o homem que aqui fala para ser e a mulher que aqui fala para ser, com certeza nessa vida vai ser diferente a sua vida. E aí, para finalizar, eu sei que a gente tem uma tendência a querer mentir, natural. Ninguém quer estar mal. Então, na hora que chega de repente, foi você aqui, ó, foi, não foi, né? Às vezes vai no impulso. É tão interessante que a gente não vai no impulso dizer que foi, né? A gente só vai no impulso dizer que não foi. Aí depois, calma aí, vamos conversar. Aí depois você, não, foi eu, né? Então, assim, a gente precisa lutar contra isso, contra essa mentira, e saber que quem nos justifica é o Senhor. Ele é quem nos justifica. Então, permite o que tiver que perder. Eu já perdi emprego bom, porque eu não menti. Eu confesso para vocês, na hora que você vê que você voou no negócio porque você não mentiu, você separa e dá uma balançada e fala assim: rapaz, valeu a pena. Era só eu falar sim ou só eu falar não. Mas valeu a pena eu perder isso? Eu sou ser humano, eu sou um super-homem. Mas eu falo para vocês, até hoje eu nunca me arrependi de perder qualquer coisa porque eu não menti. E a gente precisa. Eu bato nesse negócio dessa mentira e eu falo: Senhor, me dê força todos os dias para eu não mentir, porque o negócio que puxa a gente, que é saboroso. Então, irmão, eu queria que todos nós saíssemos daqui hoje, uns sabendo, tanto os que estão aqui quanto os que estão ouvindo, sabendo que o Senhor nos ama demais, e outros relembrando que o Senhor nos ama demais. Porque muitas pessoas até sabem, mas parece que esqueceram. Então, se está só o caco, está só o lixo, Jesus te ama. Se você está espedaçado, está podre, fazendo tudo que não presta, Jesus te ama. Eu já fui assim. Eu já fiz tudo que não presta. E quando eu chegava em casa, eu olhava para o teto branco, silêncio, e eu falava: Senhor, por que o Senhor não me mata? Eu não presto. Eu só acabei de fazer um monte de porcaria. Isso tem alguns anos, eu estou aqui até hoje. E eu entendi que o amor dele é maior do que tudo na minha vida. E que o que ele tem na minha vida é maior do que tudo.
E aí eu estou aqui, alguns anos depois, ele não me matou. Pelo contrário, já me livrou várias vezes. E eu falo com ele, Senhor, o dia que o Senhor vê, saber assim, o Senhor sabe tudo. O dia que o Senhor vê que eu vou ser um emprestado, o Senhor me leva mais. Eu falo, Senhor. Aleluia, Jesus. E eu queria pegar isso que eu tenho assim e colocar ali na cabeça das pessoas, porque, cara, é o motivo da minha vida, é o Senhor. Aleluia. E a gente precisa, gente, ter um motivo para viver, maior do que tudo. E você que não tem esse motivo ainda, eu te falo, busque o Senhor. É uma alegria que não tem nada igual, nada. Se fosse verdade, tivesse algo melhor do que o Senhor, pessoas ricas, pessoas famosas, elas não se sentiam vazias, elas não eram tristes, elas não eram carentes, elas seriam felizes. Mas quando você vê pessoas simples, pobres, feias fisicamente, sorrindo, dizendo que o Senhor é bom, aí você começa a entender que de fato o Senhor é bom, porque aos olhos humanos é impossível uma pessoa que não tem nada, como eu já vi, fala que o Senhor é bom. E eu falo para vocês, não tem amor maior. E eu vou repetir mais uma vez para finalizar. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, Ele te ama. E Ele está de braços abertos, esperando simplesmente você falar que quer. Não interessa se você é crente, se você não é, se você já foi, se você deixou de ser. Ele é o mesmo, todos os dias. E Ele só espera de nós uma atitude. E eu peço para cada um que ouviu, tome essa atitude. Não interessa se você vai para a igreja todo dia. Tem muita gente vazia dentro da igreja. Tem muita gente carente dentro da igreja, porque ela está indo simplesmente para fazer, cumprir uma tabela, porque alguém cobra dela. Mas reconheça que você precisa do Senhor. Não importa o seu pecado. Não importa. Aqui eu li 2 pecados que são bem conhecidos nos dias de hoje. Que às vezes pessoas matam pessoas. Por 10, 20, 30. Mesmo esse, se ele se arrepender e chegar aos pés do Senhor, o Senhor vai receber ele com amor, o Senhor vai receber ele com carinho e com um abraço bem forte. E é esse abraço que a gente precisa todos os dias. É um abraço do Senhor. Então a maior prova de amor do nosso Deus foi ter enviado o Filho dele, para que eu pudesse estar aqui hoje falando isso, e que eu pudesse estar vivendo e sentindo isso. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, para o Senhor perdoar nossos pecados, porque aqui eu preciso desse perdão, cada um aqui precisa desse perdão, e que o Senhor possa transformar nossos corações, nossas vidas, e nos preparar, nos capacitar para o que está vindo. Porque dias difíceis virão. Repito, dias difíceis virão. Precisamos estar atentos e ligados nele. Vamos orar. Feche seus olhos. Fala com o Senhor. O Senhor conhece teu coração. Meu Deus, muito obrigado, Pai.
por esta noite. Muito obrigado, Pai, por estar aqui na Tua presença. Muito obrigado por essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor vem falando ela desde o início, Pai, do culto. O Senhor é fiel. Muito obrigado pelo Teu amor. Perdoa meus pecados, Pai. Me deixe sensível a eles, para quando eu errar, Pai, que eu possa sentir na hora. E ao menos naquela hora eu possa pedir perdão e manter acesa, Pai, no meu coração a chama da Tua presença, Santo Espírito. Desce sobre nós nesse momento, Santo Espírito. E somos os corações que aqui estão, os corações que estão ouvindo, para que cada um possa sentir a força, a alegria do Teu amor e da Tua presença. Que nesta noite possamos sair daqui, ó Pai, transformados pela Tua presença e manifestação, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer cada um aqui, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, e o Senhor é o dono de tudo, e precisamos de Ti, meu Pai. A nossa vida entregamos a Ti todos os dias, e sabemos que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos? Recebemos a palavra do Senhor. Deus falou conosco. Como o Max disse, Deus tem falado com muitas pessoas há muitos anos sobre este período aí. Eu já contei sonhos nesse mesmo sentido com vocês. E o que é muito legal, Max, é que no principal sonho que eu tive sobre isso, quem profetizava o que acontecia era a Noemi. Quer dizer que Deus está mostrando para nós que tem te usado, amiga, nesses sonhos aí, certo? Nesses sonhos. Nesse sonho que eu quero falar hoje, a Noemi dizia assim: daqui a 3 anos haverá um grande engano no mundo.
E as pessoas que não estiverem em oração, santificação e jejum, essas três coisas, não vão discernir o que vai acontecer. E aí você já me viu pregar muitas vezes sobre discernimento à luz da Bíblia, quem tem e quem não tem, por que tem e por que não tem. Quem não estiver em santidade não vai discernir, é isso que a Escritura diz também. E esse sonho que mandou contar 3 anos a partir do sonho, os 3 anos fecham na metade de 2025. E se você olhar a geopolítica mundial, você vê que tem coisa preparada aí também. Então, queridos, Paulo diz: os que desfrutam deste mundo sejam como estão desfrutados. Conquiste suas coisas, não ame-as. Cuidado para não ter uma vida tão maravilhosa que você não consiga abrir mão dela por Cristo. Conquiste as coisas e, na mesma proporção, seja generoso com os necessitados, para que o seu coração não fique preso nas coisas. Cuidado com os prazeres fáceis, cuidado com o pecado na internet, cuidado com os flertes, cuidado com a cobiça, cuidado com o engano, cuidado com a mentira, cuidado com a falta de sinceridade, cuidado com a soberba, pois Deus resiste ao soberbo. Você vence essas coisas com uma vida de oração e busca da face do Senhor. É ali que a santidade é gerada, é ali que o pecado morre e a santidade é gerada. Não seja negligente na sua vida devocional. Quando o entretenimento ocupa o espaço da vida devocional, você já começou a se desviar do propósito. A gente não é legalista, não pode a roupa assim, o cabelo e tal, e não pode jogar banana. A gente não é doido, mas o que está aqui, é a palavra de Deus. Então, devora essa palavra. Amém, queridos? Deus falou conosco. Amém. Talvez haja muitos lugares aí onde as pregações deixou as pessoas alegres, entusiasmadas, esfuziantes, mas hoje nós somos confrontados sobre isso. A Bíblia diz que quando o Senhor nos entristece para arrependimento, isso produz o fruto pacífico de vida. E é isso que nós queremos. Amém? Que você cresça. Eu te abençoo para crescer espiritualmente. Eu te abençoo para vencer a guerra da carne, que dá aquele mal-estar quando você pensa em orar, quando você pensa em ler a palavra. Como é que eu sei disso? Eu vivo essa guerra. Que você consiga ser uma pessoa de oração, uma pessoa de propósito, dizer não do pecado, uma pessoa que se desvia do mal, que ama a Escritura, que ama os bons livros, que ama as músicas de adoração, que se desvia das companhias que te arrastam para o pecado. Que Deus te dê a vitória. Amém? Deus realize seus projetos de vida também, mas que você realize os de Deus na sua vida também. Que você realize os projetos de Deus na sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.